Governo confirma que novas regras para o cartão de crédito começam a valer amanhã. E você vai ver também. O presidente Lula sanciona a lei de diretrizes orçamentárias com vetos. Prefeitura do Rio de Janeiro recolhe quase 1.000 toneladas de lixo na cidade após a festa da virada. Colisão entre 2 aviões mata 5 pessoas no aeroporto de Tóquio. E ainda, no Minuto Pet de hoje, nós vamos falar de uma micose que afeta os gatos e pode ser transmitida também para seres humanos. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 2 de janeiro, primeiro dia útil do ano. E olha só, quem atrasar a fatura do cartão de crédito não vai mais precisar pagar juros acima do valor original da dívida. As novas medidas começam a valer a partir de amanhã e só incluirão os débitos que forem contraídos a partir de agora. A informação inicialmente era de que a regra passaria a valer nesta terça-feira, porém o Ministério da Fazenda confirmou a mudança para amanhã. Instituído pela lei do Programa Desenrola, sancionada em outubro, o teto foi regulamentado no fim de dezembro pelo Conselho Monetário Nacional. A lei do Desenrola havia estabelecido 90 dias para que as negociações entre o governo, as instituições financeiras, o Congresso Nacional e o Banco Central chegassem a um novo modelo para o rotativo do cartão de crédito. Caso contrário, seria válido o modelo em vigor no Reino Unido, que estabelece juros até o teto de 100% do total da dívida, que não poderá mais subir depois de dobrar o valor. Com o teto de juros do rotativo e da fatura parcelada, quem não pagar uma fatura de R$100, por exemplo, e empurrar a dívida para o rotativo, pagará juros e encargos de no máximo R$100. Dessa forma, a dívida não poderá ultrapassar R$200, independentemente do prazo. Além de oficializar o teto de juros, foi instituída ainda a portabilidade do saldo devedor do cartão de crédito e o aumento na transparência nas faturas, itens que não estavam na lei do Desenrola. Essas exigências, no entanto, só entrarão em vigor em 1º de julho. A medida também vale para os demais instrumentos de pagamentos pós-pagos, modalidades nas quais os recursos são depositados para pagamento de débitos já assumidos. E as dívidas com cartões de crédito são as que mais pesam no orçamento do brasileiro. Por isso, esse é um assunto, sem dúvida, que interessa para muita gente. E para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com o economista Celso Grizzi. Boa noite, Celso. Seja muito bem-vindo ao Jornal das 18h30. Boa noite. Estou muito feliz em estar com vocês todos aqui nesse início de ano, né? Que promete aí um ano melhor do que o anterior. Tá certo, Celso. Nós também estamos felizes. Eu já começo perguntando. Os juros do cartão de crédito são os mais altos do mercado e sempre foram muito criticados, principalmente pelos especialistas. E a definição de uma nova regra para o cálculo causou bastante polêmica, principalmente por parte das instituições financeiras. E eu queria saber qual é a sua avaliação dessa nova regra. Ela é, de fato, mais justa? Muito mais justa. É impossível um consumidor, principalmente se ele estiver endividado, e não estar sendo capaz de pagar a fatura no mês e na data do seu vencimento, que este homem venha a pagar juros que alcançavam a casa dos 450% ao ano. Isso é um verdadeiro absurdo que estava acontecendo há muito tempo no Brasil e já vínhamos alertando para isso vários economistas e alertando para o despropósito dessa regra. Então, o Banco Central, por fim, tomou uma decisão muito sensata. Você limita o crescimento dessa dívida a 100% do seu valor original, cobrado juros, tarifas remuneratórias, enfim, qualquer uma das despesas que você lance a qualquer título, somadas com os juros, não poderão ultrapassar 100% do valor original
da dívida. Eu ainda acho alto, portanto, eu ainda não estou absolutamente feliz, mas vejo uma atitude de muito vigor do Banco Central e aplaudo sim essa medida. Celso, nosso tempo é curto, eu queria uma resposta objetiva, por favor, agora. Quais os efeitos colaterais que essa nova regra pode ter? Por exemplo, o acesso ao crédito pode ficar mais difícil, já que as instituições financeiras podem ficar mais rigorosas para liberar, né, um cartão de crédito? Não acredito porque as instituições financeiras estão sofrendo a concorrência das fintechs. Se elas encurtarem o crédito, elas terão perdido a participação no mercado. Vão perder aquilo que nós chamamos de share. E essas operações passarão a ser feitas por outras instituições mais competitivas, com juros melhores, que são essas novas fintechs que você conhece. Tá certo, então, Celso, eu agradeço sua participação e principalmente essa clareza nas respostas que tem como objetivo principal o interesse do consumidor. Muito obrigado pela sua participação, viu, Celso? Eu fiquei muito honrado e ainda mais feliz por estar com vocês aqui. Obrigado. Grande abraço. E a nova regra do governo federal para a fabricação de geladeiras e refrigeradores começa a valer agora, em 2024. O objetivo é tornar os aparelhos mais econômicos e eficientes. A primeira etapa do programa foi iniciada no dia 31 de dezembro de 2023 e determina que somente equipamentos que tenham um índice máximo de 85,5% do consumo padrão saiam de fábrica. As fabricantes e importadoras só poderão vender os produtos que haviam sido produzidos e importados antes desse prazo limite até o final de 2024. Na segunda etapa, que começa em 31 de dezembro de 2025, o patamar será ainda mais rígido. Só poderão ser fabricados equipamentos que tenham um índice máximo de 90% do consumo padrão. Produtos que não respeitarem esse patamar poderão ser vendidos por fabricantes e importadoras até o final de 2026. Atualmente, o índice máximo permitido está em patamares acima de 96%. Os produtos incluídos no programa são frigobar, refrigerador, refrigerador frost-free, combinado frost-free, side-by-side, congelador vertical e congelador horizontal. E o presidente Lula sancionou com vetos a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. A medida foi publicada no Diário Oficial da União na madrugada desta terça-feira. E quem traz mais informações sobre esse assunto é a repórter Jaqueline Fonseca, direto de Brasília. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Kleber, para você e para todos que acompanham a RIT TV. A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi sancionada nesta terça-feira com 34 vetos. O presidente Lula vetou especialmente trechos que tratavam da execução, empenho e pagamento de emendas parlamentares, sejam as individuais ou as de bancada. Um desses vetos tratava de um cronograma que os parlamentares tinham estabelecido para o pagamento dessas emendas. Pelo que foi estabelecido pelos deputados e senadores, o governo teria até o dia 30 de junho para fazer o pagamento das emendas já aprovadas. Num outro trecho, vetado pelo presidente Lula, os deputados e senadores também estabeleciam um prazo de 30 dias para que o governo fizesse o empenho, ou seja, a reserva de recursos para bancar as emendas indicadas pelos parlamentares. O governo justificou esses vetos, afirmando que isso iria alterar o planejamento da execução orçamentária e também atentava contra a Constituição. Um especialista com quem eu conversei mais cedo disse que essas emendas têm um caráter político, já que desta forma, com esses vetos, o governo vai poder ter uma moeda de troca para a negociação com os parlamentares. Um outro veto relevante à Lei de Diretrizes Orçamentárias trata de uma pauta de costumes, por assim dizer. Os parlamentares incluíram na Lei de Diretrizes Orçamentárias algumas proibições para que o governo fosse impedido de financiar direta ou indiretamente ações que levassem a invasões de propriedades privadas, realização de abortos, salvo em casos já previstos pela legislação, além de um impedimento de que o governo financiasse
financiasse direta ou indiretamente ações ou políticas públicas que levassem os menores de idade a optarem por orientações sexuais, opções sexuais diferentes das estabelecidas através do sexo biológico. Além disso, os parlamentares também incluíram no texto o impedimento de que o governo financiasse políticas que diminuíssem a tradicional família composta por mãe, pai e filhos. O governo federal justificou esse veto, afirmando que esse trecho viola a Constituição e a execução de políticas determinadas em ações judiciais vinculadas à administração pública. Todos esses vetos serão analisados pelo Congresso Nacional em uma sessão que ainda será marcada. Kleber, é com você. Muito obrigado, Jaqueline, pelas informações. E olha só, de Brasília a gente vai para o Rio de Janeiro. Passada a festa, da virada do ano no Rio, o que sobrou na cidade foi muito lixo. E a prefeitura recolheu, olha só, quase 1.000 toneladas de detritos. Mas quem traz mais informações é o repórter Anderson Nascimento. Olá, antes de começar, eu quero desejar a você e a você de casa um ótimo ano de 2024, que seja um ano triunfante para todo mundo e para sua família principalmente. Olha, isso mesmo. A Companhia Municipal de Limpeza Urbana, a Conlurb, realizou uma operação e retirou 969 toneladas de resíduos na cidade do Rio. Foram aproximadamente 4.800 garis, o maior efetivo da história, e 40% deles foram para Copacabana, local que concentrou 484 toneladas de lixo, 10% a mais que em 2023. Outro ponto expressivo foi a coleta na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, que gerou 140 toneladas de resíduos. Em toda a cidade, foram necessários mais de 200 veículos, como varredeiras, compactadores e tratores de praia. Que bom que temos essa equipe efetiva da Conlurb para tratar da nossa cidade, né? E grande foi a quantidade de resíduos que foram deixados nas praias, mas problema resolvido. Agora, de volta para São Paulo. Obrigado, Anderson, e um feliz 2024 para você também. E veja a seguir, colisão entre 2 aviões mata 5 pessoas no aeroporto de Tóquio. E você vai ver também, no Minuto Pet de hoje, nós vamos falar de uma micose de gatos que também pode ser transmitida para seres humanos. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. Agora são 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, a exigência de vistos para turistas vindos da Austrália, do Canadá e dos Estados Unidos volta a valer a partir do dia 10 de janeiro. A medida de liberação de vistos para cidadãos desses 3 países havia sido concedida no governo anterior de Jair Bolsonaro. Agora, após muito debate, o governo federal colocará em prática novamente a exigência de vistos para turistas do Canadá, Austrália e Estados Unidos. Em uma nota, o Ministério do Turismo destacou que a medida leva em conta o dia de chegada em solo brasileiro. Com isso, turistas dos 3 países que chegarem ao Brasil até o dia 9 de janeiro estão isentos de apresentar o visto. Caso cheguem no dia 10, os turistas precisarão apresentar a permissão para ficar em solo brasileiro. Em uma entrevista realizada no dia 6 de setembro de 2023, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, comentou sobre o assunto e disse o porquê apenas o Japão, dos 4 países que eram isentos do visto, permaneceu. No início do governo, por instruções também do presidente, nós restabelecemos os vistos
E chamamos, antes de restabelecer, chamamos os países para tentar negociar. O Japão aceitou e negociamos. Então, o brasileiro não precisa mais de visto para ir ao Japão. Os outros alegaram que não era possível, que não estavam em condições de negociar pela legislação de cada um deles. Então, nós dissemos, olha, vamos em 6 meses voltar a exigir o visto. E é o que vai acontecer a partir de janeiro para Austrália, Canadá e Estados Unidos. Vale ressaltar que, para fundamentar essa prática na época, o governo federal bateu na tecla da reciprocidade. Ou seja, esperava-se que os brasileiros também não necessitassem do visto para entrar nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália, o que não aconteceu, já que desde a sanção da lei, no dia 18 de março de 2019, os brasileiros sempre necessitaram do visto. E autoridades japonesas investigam as responsabilidades pela colisão entre 2 aviões no aeroporto de Tóquio, que matou 5 pessoas. A companhia Japan Airlines informou ainda que não é possível dizer se os pilotos avistaram ou não a aeronave menor na pista durante o pouso, ou se foi um erro de comunicação. Essas imagens mostram o momento em que um avião comercial se choca com uma aeronave da Guarda Costeira no Aeroporto Internacional Haneda de Tóquio. É possível ver uma enorme explosão e o avião continua se deslocando apesar das chamas. De acordo com o Ministério dos Transportes do Japão, 379 passageiros e 12 tripulantes que estavam no avião da companhia Japan Airlines conseguiram ser retirados a salvo. Já na outra aeronave, apenas o piloto conseguiu sair e 5 pessoas morreram. O avião JAL 5016, um Airbus A50-900, chegou do aeroporto de Shinchitose, perto de Sapporo, no norte do Japão. O avião da Guarda Costeira estava sendo preparado para voar para a província de Ishikawa para entregar suprimentos após o devastador terremoto de segunda-feira, que matou dezenas de pessoas. O Aeroporto Internacional Haneda de Tóquio é um dos 2 aeroportos internacionais da capital japonesa e um dos mais movimentados do mundo. Olha, e para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o perito aeronáutico Daniel Calazans. Ele tem bastante experiência no assunto e vai falar sobre as possíveis causas desse acidente. As aeronaves evoluindo próximas ao aeroporto, nas manobras de pouso, decolagem e também taxiamento, que é aquele movimento do avião no chão, no solo, antes de decolar ou depois do pouso, precisam seguir uma trajetória rigorosa. E essa precisão é garantida através da sinalização no chão e também das orientações e instruções dos controladores de tráfego aéreo. Se essas trajetórias não forem seriamente e rigorosamente seguidas, um avião pode interferir na trajetória de uma outra aeronave, podendo provocar colisão e também resultando em incêndio e explosão. Se houve negligência, uma desobediência a essas regras, serão devidamente analisadas pelas autoridades aeronáuticas investigativas. Quem descumpriu determinada regra e quem causou as consequências de um acidente. Um outro fator muito importante a ser considerado é que a aeronave, uma das aeronaves envolvidas com 379 passageiros, utilizou um procedimento preciso de segurança que foi a evacuação. A precisa evacuação da aeronave minimizou as consequências desse acidente aeronáutico. E terça-feira, como você já sabe, é dia de Minuto Pet, aqui no Jornal das 18h30 e com ela, Caroline Povoleri. Boa noite, Carol. E você hoje, traz um tema que também é de saúde pública, não é mesmo? Boa noite, Kleber, e a todos que nos acompanham por aqui. Sim, Kleber, a esporotricose é extremamente importante. A doença pode afetar tanto os humanos quanto os animais, principalmente os gatos, que representam mais de 50% dos casos da doença. Mas a boa notícia, Kleber, é que tem cura. Vamos entender melhor do assunto com a médica veterinária Larissa. Boa noite, Larissa. Seja muito bem-vinda aqui ao Minuto Pet. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite.
Imagina. Doutora, a primeira pergunta que a gente quer saber aqui é de que forma a esporotricose é transmitida e quais são os primeiros sintomas dessa doença? Como você mesma disse, né, os gatos eles são os principais transmissores. Então, a esporotricose ela é transmitida no momento em que eles se arranham, geralmente através de brigas. E aí, se o gato ele é portador do fungo, no momento em que ele arranha, ele inocula esse fungo na pele do outro gato ou do ser humano. Um dos principais sintomas são feridas pela pele que não cicatrizam. Nos gatos, principalmente na região do nariz, porque é uma região de muito fácil acesso na hora da briga, e região de pontas de orelha. No ser humano, em qualquer local onde o gato pode ter arranhado. Certo. E doutora, aqui no Minuto Pet nós focamos muito na prevenção. Então, qual é a principal medida no controle dessa doença? Bom, se este animal ele já estiver infectado, o ideal é que ele seja isolado de outros animais, para que não ocorra essas brigas. E a pessoa quem vai fazer o tratamento, ela precisa tomar medidas de prevenção para que ela não se contamine também, né? Então, o ideal é esse isolamento mesmo. Agora, para prevenir essas brigas, né, o ideal é que esses animais eles sejam castrados, domiciliados, não fiquem saindo de casa para dar um passeio, porque esse contato com outros animais que estejam infectados é que acontece a transmissão, né? Então, o ideal é isso. E a vacina também ajuda nessa prevenção, certo? Então, infelizmente, para essa doença não existe vacina, é realmente o manejo desse paciente, né? Existe o tratamento, mas infelizmente não a vacina. Entendi. Tá certo então, doutora. Muito obrigada pela sua participação e cabe a nós aqui todos fazer só a prevenção, né? Para que nossos gatinhos não sejam contaminados e nós também temos esse problema também em nós. Muito obrigada pela participação e um excelente 2024 para você. Igualmente, obrigada. É isso aí, Kleber. Muito obrigada, viu? E boa noite para você. Volto com você no estúdio. Tá certo, obrigado, Carol. Obrigado, doutora, por essa prestação de serviço. Com certeza, um assunto de utilidade pública. Até mais. Bom, é isso aí. Essa edição do Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até amanhã.